de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Então, na pergunta 386, Kardec fez o seguinte questionamento, né? Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? A resposta dos espíritos: reconhecerem-se não, mas ser atraído um pelo outro, sim. Frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstância aparentemente fortuita, mas que são resultado da atração dos espíritos que se buscam através da multidão. Então, nós vamos começar hoje, né? Primeiro as mulheres, né? Vamos deixar que a nossa irmã Ieda faça um comentário acerca desse questionamento de Kardec. Como é que você vê isso, Ieda? Faz a pergunta de novo, por favor. Primeiro, boa noite, né, gente? Porque peraí, ainda estou sem microfone, né? Não, agora estou de microfone. Boa noite, né? Eu estava sem microfone e não pude falar com vocês. Para quem não conhece, né, Ieda é uma das trabalhadoras lá do Grupo Espírita Leopoldo Machado, né, Ieda? Sou aprendiz de Djalma. Djalma, de Mirinho também, né? Djalma é meu professor e meu ídolo, e Mirim também, viu? Então lá, a pergunta é assim, E agora é sua, né? Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se numa outra existência corpórea e se reconhecerem? Essa foi a pergunta, né? Eu vou dizer dentro da minha visão espírita, né? Sim, eles podem se encontrar e vão se reconhecer, porque eles vão se reconhecer pela sintonia espiritual. Né? Então, as identidades espirituais dele vai fazer com que eles se procurem no plano espiritual e se encontrem, né? Para planejar novas existências, né? E cada vez mais se depurar para poder chegar aqui melhor, né? Muito bem. Assim como também os que não têm as identidades espirituais, eles também se procuram, né? Muitas vezes para se vingar. Miriam, como é que você complementa aí o raciocínio da nossa companheira Ieda? A resposta dos espíritos é bem direta, bem simples, é basicamente isso que ele acabou de falar. E só para amarrar a questão, é aquilo que comumente acontece conosco. Você está, por exemplo, na fila do banco, aí começa a conversar com uma pessoa que você nunca viu, e quando você sai, você fica com a sensação que aquela pessoa você conhece há muito tempo, que é uma pessoa bacana, você mesmo chega em casa, mas rapaz, eu conheci uma pessoa, que pessoa maravilhosa. Então, não foi por acaso, como diz aqui a resposta. Realmente, elas foram atraídas uma pela outra para se encontrarem, não é? A resposta diz, como o Ieda colocou bem, elas não se reconhecem de imediato, assim, olhar para outro e dizer, eita, eu vivi contigo há 2 séculos atrás. Não, não é isso. Mas elas se atraem por esse sentimento mútuo, não é? Que nós chamamos de magnetismo. E aí elas se atraem, e aí acontece o diálogo, a conversa, e ocorre esse sentimento natural em ambas, como se conhecessem há séculos e realmente se conheciam há bastante tempo. Djalma, como é que você complementa a linha de raciocínio? É mais ou menos isso. Já vou comentar é esse, né? É como foi bem dito aí, eles viveram numa existência e em outra existência eles vão se reconhecer. Não é reconhecer, é quem está ali. Nesse sentido, não é. Mas, como bem explicou Ieda e o nosso querido Argemiro, pela frequência, pela afinidade de sentimento, de emoções, não é? Quando você bate o olho, você tem aquela afeição, aquilo aflora na alma, né? Aquilo desperta dentro do ser. Aquela paixão, ela desperta, aquele amor vem à tona. Então, a doutrina nos diz que é assim. É por isso que no livro de Jó ele diz: nós somos de ontem e ignoramos isso.
né? Jó era reencarnacionista. Daí aquela coragem de passar por tudo aquilo que ele passou. Perder a família, perder a riqueza, perder a fortuna, mas a esperança numa vida futura. A vida não termina aqui. A vida não é aqui o fim. Nós estamos sofrendo as consequências de nossos atos. E estamos, ao mesmo tempo, semeando para a colheita no futuro. Estamos todos crescendo. Somos viajores da eternidade. Então, nós não nos reconhecemos, mas nós nos sentimos pelas vibrações, pelos sentimentos, pela frequência que estamos na sintonia um com o outro, né? É assim que eu entendi. Djalma Mirim e Ieda, né? A gente sabe que todos nós, seres, tudo no universo está regido pelas leis de Deus. E o ser humano, né, tem algumas leis que diferem do mineral, diferem do vegetal, tudinho. Então, nós temos uma lei que se chama retorno e recorrência. Nós estamos sempre retornando ao cenário da vida e recorrendo aos mesmos fatos. Na realidade, aí cabe uma observação interessante, né? O corpo não reconhece o corpo, porque tem um corpo especialmente fabricado para uma outra ocasião, mas o espírito sente a vibração do espírito. Mas eu estou aqui com a pulga na minha cabeça e gostaria de dar uma pimentinha nessa conversa da gente. Nós sabemos que tem alguns livros que contam histórias de reencarnação. E tem meninos de 6, 7, 8 anos que diz exatamente, eu não sou fulano, eu sou cicrano, eu nasci em tal canto, em tal canto. Tem um até que a gente discutiu aí um tempo atrás, já não sei se você lembra, que o cara era dono de uma loja de eletrodoméstico, e chegou um assaltante, deu um tiro, e ele dizia, eu sou dali, eu moro ali, meus filhos são aquele, minha mulher é aquele, e de tanto falar, os pais na atual encarnação levaram ele e ele reconheceu tudo. Quem se habilita a tentar explicar um pouquinho isso aí? O que aconteceu aí? Uma restrição da regra, Djalma? Exceções e confirmações, né, de um fato real. Mas isso é muito raro, mas acontece. Acontece. Ele se lembrava quem era, e se lembrava até da esposa, mas a esposa não se lembrava dele. Não é? Isso é uma raridade, é uma coisa. Mas acontece. Né? Tem um caso de Ian Stevenson, que era um psiquiatra norte-americano, que estudou 40 anos a reencarnação. Né? Ele era um pesquisador nesse sentido, e ele conta a história de um menino, dizendo isso que você está dizendo, que morava na Índia, numa cidade outra da Índia, falava na família e tudo mais. E o pai levaram o Ian Stevenson levou a casa do que ele dizia, né? E lá ele conversou com aquela que tinha sido sua esposa. O menino conversou com a mulher, em particular. E quando saíram do cômodo, a mulher disse: esse menino foi meu marido, porque ele lembrou coisa que só sabíamos eu e ele. Né? E dá um detalhe até interessante: quando eles vão saindo de casa, vai passando no transeúnte, o menino pega no braço da pessoa: fulano, o dinheiro que você me deve. Veja, em particular. Aí o cara ficou assim espantado, não. A família bateu em cima e realmente ele devia. Isso é um caso, acho, mas acontece, né? Isso é extraordinário, né? Isso vem para provar, né, menina, a reencarnação? Exatamente. Isso também ocorre no campo das artes, né? Criança com tenra idade tocar um instrumento como o piano, que leva 10 anos para aprender. De onde ela aprendeu? Como é que ela... Não é? Então, são coisas do passado. Como bem colocou o professor Djalma, isso é só para confirmar, para comprovar, para que a gente entenda que realmente existe. Por isso que não acontece com todo mundo, né? E aí são casos só para dar esse toque, para alertar e mostrar que realmente existe o processo reencarnatório e que as pessoas realmente voltam em outro corpo, somente. Quer acrescentar alguma coisa, Ian? Essa semana eu estava conversando... Desculpa aí, gente. Vou botar meu telefone no modo avião para ele não tocar. Essa semana eu estava conversando com uma amiga lá no Pilates, e um filho dela desencarnou aos 20 e poucos anos, tem cerca de 1 ano.
E ela disse, Eda, aconteceu, ela sabe que eu sou espírita, ela disse, Eda, aconteceu um caso tão esquisito, já tinha acontecido com meu sobrinho, sobrinho neto, né, que é filho de uma sobrinha dela, filho da filha de uma irmã. Ela disse, esse final de semana, nós fomos à areia, eu, minha irmã, a filha dela e o menino dela de 4 anos. E nós entramos na igreja, em Areia, na praça principal, e minha sobrinha começou dizendo, vem cá, fulaninho, deixa eu lhe mostrar isso aqui. Ele olhou para ela e disse, não precisa, mamãe, eu já vim nessa igreja várias vezes. Olha, depois disso aqui tem não sei o quê. E ele descreveu os cantos da igreja que ele nunca tinha ido, né? Ela disse, e coincidentemente, ela disse, no dia do velório do filho dela, o ano passado, a mãe explicando que o primo, né, tinha falecido. Aí ele olhou assim para um canto e disse, não, ele não morreu não, olha ele ali em pé, ele está rindo e tudo. Ele viu o rapaz no próprio velório e ele descreveu que o rapaz estava sorrindo. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.